Então, a gente está fazendo algumas tentativas de abrir a live com a Cecília, que é a moça do pão. Vamos ver se a gente consegue inverter, né? Eu abrindo a live para ela entrar como convidada, ao contrário, né? Que na verdade eu que entraria com ela. Vamos ver aqui se ela... Vamos só esperar a Cecília entrar. Vamos entrar. Cecília, agora eu te aceitei. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Tá aí, vamos lá. A gente estava falando sobre abertura de espumante, o uso de espumante em taças grandes. E o objetivo da nossa live hoje é falar de harmonização com, com os vinhos, né? Pães e vinhos. E aí a gente está numa semana muito interessante para falar de tudo isso, né? Eu não sei se Cecília deu certo aí, eu já aceitei aqui. Porque é uma semana de Páscoa e o objetivo é falar de cada tipo de pão para cada tipo de vinho, né? Se a Cecília não conseguir entrar na live, eu vou fazer as minhas sugestões. Aqui está escrito para mim que ela não está conseguindo participar. Mas eu, então, vou fazer uma parte aqui da live para não deixar as pessoas que estavam esperando, né? A Cecília mandou para mim algumas sugestões de pães de fermentação natural, que é o modo que ela faz pães, né? Ela comercializa esses pães em Belo Horizonte. E aí depois eu vou deixar o contato dela, e o Instagram dela é a Moça do Pão. E a ideia principal é falar da diversidade. Eu tô vendo, Cecília, que você não está conseguindo entrar para participar, né? Eu já aceitei algumas vezes. Mas e aí eu vou falar um pouco do contexto, se ela conseguir mais para frente, conseguir pedir para participar, ainda estou aqui tentando então, tá? O pão de fermentação natural, ele é baseado em leveduras, digamos, para o mundo do vinho é chamado de leveduras selvagens. No vinho também acontece isso. Existem leveduras para fazer vinho que são adquiridas também no modo industrial, ou seja, são leveduras que são replicadas para poder facilitar o trabalho de quem faz o vinho, né? E no caso do pão, é uma maneira natural de fazer o fermento para que ele possa ir reproduzindo e possibilitar, sem ser com esse fermento de padaria que a gente fala, né, ou fermento comprado no supermercado, possibilitar a fermentação do pão. Porque sem isso não seria possível. Ele ficaria um pão extremamente pesado, extremamente maçudo, né? E aí, hoje, ela mandou para gente alguns conceitos de pães. Seriam o pão, a focaccia, né? A focaccia dela, que seria a focaccia natural, que é aquela bem tradicional, que é feita com sal e alecrim. Uma outra sugestão dela é a focaccia com tomatinho confitado. A focaccia de tomatinho confitado, ela já é um pouco mais elaborada, vem aí um pouco com algo mais na receita. O pão com azeitona, que vai ser uma parte polêmica do que a gente vai falar hoje, porque a harmonização com azeitona é sempre polêmico, mas o pão é maravilhoso, e aí a gente tem que se virar para poder conseguir fazer essa harmonização, né? E 2 pães escuros. Um é o pão de 7 grãos, não, 7 grãos não, é pão de multigrãos que ela chama, né? E o pão de chocolate e cacau, cacau e chocolate. Muito bem. Falando sobre a semana de Páscoa, né? A gente queria fazer aí uma associação de tema com essa semana. É uma semana onde o pão e o vinho é celebrado de modo diferente, né? Porque o pão é a referência do que trata sobre o corpo de Jesus Cristo e o vinho, o sangue. Então, a gente também quis falar um pouco disso por causa da temática, né? Da semana que é celebrada aí pelos cristãos. Primeiro, vamos falar do conceito de harmonização, né? A harmonização é sempre levar em consideração os elementos da receita, não é só
prato principal, digamos assim. Você tem que considerar os elementos da receita. Quando a gente está falando de pão, a gente não está falando de um pão neutro, pão único. A gente vai falar de vários tipos de pães e quais são os melhores, as melhores bebidas de vinho para poder fazer harmonização. Então, se você fala de uma focaccia de entrada, você poderia fazer uma harmonização perfeitamente aí com um vinho branco leve, um espumante, que é o caso do que a gente escolheu aqui hoje, né? Que, como eu disse no início da live, a gente está fazendo a harmonização com um espumante brasileiro, que é o Adolfo Lona. O Adolfo Lona para mim, um dos maiores e melhores produtores, maiores que eu falo em termos de grandeza de enologia, tá? Porque é uma vinícola boutique pequena. E, para mim, é um dos espumantes que são um gênio no Brasil, né? Assim, versátil, você tem dele branco, você tem dele rosé, tem dele no método Charmat, tem dele no método tradicional. Então, a focaccia, eu certamente faria harmonização. Essa focaccia, né, tradicional, que é a focaccia com sal e alecrim, eu certamente faria harmonização dele da focaccia com o espumante, esse espumante com mais delicadeza, para não ficar um fermentado sobrepondo a outro fermentado, né? Porque eu acho que isso também sobrecarrega o paladar e também a digestão. Eu acho que 2 fermentados juntos, você tem que ter muita delicadeza para beber. Então, não adianta ser um espumante muito borbulhante. Ou você poderia fazer também com um vinho bastante mais simples, como, por exemplo, uns vinhos em lata, né? A focaccia, então, vai muito para esse caminho do despretensioso, né? Do fácil, do leve, e serve sempre como uma entrada para refeições. Ou poderia ser aí, né, com azeite, né? Só o azeite, e esse conjunto do óleo, né, do azeite com o espumante faz um corte aí entre gordura e acidez. Essa que é a verdadeira combinação. O conceito da harmonização se baseia em os elementos juntos têm que tornar o sabor de cada um no conjunto melhor. Então, é o verdadeiro arroz com feijão, ou seja, dentro do contexto das coisas juntas, o sabor delas tem que ficar mais gostoso do que só o arroz puro, só o feijão puro. Então, é o verdadeiro casamento entre tudo. Quando a gente fala de harmonização, é sempre junto. Então, o pão junto com o vinho, o pão junto com a bebida, e sempre levando em consideração a receita. Então, o propósito da Cecília, que é a moça do pão, ao falar de pães hoje, é que ela queria mostrar esse diferencial. Se, por exemplo, a gente vai para uma focaccia que tem, por exemplo, tomatinho confitado, aí a gente vai, por exemplo, para outros tipos de vinho com um pouco mais de textura. A gente poderia continuar no espumante, poderia falar de vinho branco. Aqui eu estou com um espumante do sudoeste francês. Eu poderia falar, por exemplo, esse aqui também é da Casa Rio Verde, tá? É um espumante de Chardonnay, Colombar com Sauvignon, que é uma combinação muito interessante, porque o Sauvignon dá essa frescura. Aqui eu tenho o Marsani, que é da De Luca, que é um Uruguai, que é uma uva bastante incomum para a gente, mas é um vinho branco leve. E se você for para um caminho de algo mais elaborado, você também poderia escolher um vinho bastante grande, que é o Boekenhoutsklof, que é um sul-africano, e aqui é a uva Semillon. Bom, também teria uma sugestão para isso, que vocês estão com caneta e anotando tudo, né? O Caroli, que é um vinho da Liber Wines. Todos eles ficariam muito bem com a focaccia neutra ou com a focaccia de tomatinho, tá? Mas, para a gente não parar nessas 2 combinações, que seriam os espumantes e vinho branco, ainda com o tomatinho, eu gostaria de sugerir vinhos rosés, que aí a gente poderia, por exemplo, ir para um mineiro, por causa da acidez, né? Um Bárbara Eliodora, por exemplo, Syrah, que tem aí um pouquinho dessa picância, dessa acidez que vem do tomatinho, né? Ou poderia também sugerir para vocês um vinho francês
que é o La Petite Perrier de Mistral. Esse é um Pinot Noir, Rosé Pinot Noir, e ele tem bastante delicadeza e eu acho que fica uma combinação muito interessante. Ou seja, a gente vai crescendo aqui as indicações dos vinhos de acordo com a estrutura do pão. Então, dentro do contexto de pães e levando também em consideração se você vai agregar nesse pão alguma outra coisa a mais. Por exemplo, se você vai colocar uma pasta... a focaccia normalmente a gente acaba não acrescentando nada, mas se fosse, por exemplo, uma ciabatta neutra, você poderia colocar uma pasta de maionese, você poderia colocar uma pasta de creme de leite com frango e abacaxi, ou seja, você poderia complementar o pão com outros cremes ou com outras pastas que poderiam vir a elevar o sabor do pão. E aí que entra a questão da receita harmonizada com vinho. Então, só aqui eu já mostrei 6 ou 7 vinhos diferentes para a gente fazer harmonização só com a focaccia. E se fosse uma ciabatta neutra, a gente poderia usá-la como base, por exemplo, para brusquetas, né? Sejam elas frias ou quentes, e considerando sempre o elemento que vai em cima do pão. Se fosse pesto, Deia, a gente poderia, claro, levar para vinhos brancos que, por exemplo, tivesse esse sabor mais herbáceo, essa frescura mais elevada, mas sempre considerando os vinhos com essa parte que vem das ervas, como tomilho, o alecrim, né? O próprio primeiro pão que você sugeriu ali é um caso. Aqui eu tenho um Sancerre. O Sancerre é um vinho francês, mas cuja base dele é um Sauvignon Blanc. Eu acho que para pesto sempre vai muito bem vinhos que têm Sauvignon Blanc, que ele vai aí trazer essa parte herbácea, essa parte da frescura, tá? Agora, falando um pouco de polêmica, o pão com azeitona. Gente, azeitona é assim, ele tá para o mundo da comida e da harmonização sempre brigando ali, né, junto com outras coisas que a gente não vai esquecer, porque quase todas elas começam com a letra A. Não, aliás, quase todas não. As que eu vou falar começam com a letra A, que seria alite, aspargos, alcachofra e alcaparra e azeitona. Então, esses são, assim, elementos que a gente agrega, às vezes, no pão ou na receita e que são extremamente difíceis de fazer harmonização. Mas não pode ser difícil para uma infinidade de vinhos que a gente tem. Então, eu sugeriria, neste caso, para harmonizar com esses elementos difíceis, ainda espumantes, mas aí eu já sugeriria espumantes brancos, mais leves possíveis. Um Blanc de Blanc, por exemplo, que é só de Chardonnay. Ou eu iria para os meus queridinhos, que são os vinhos de Jerez. Os vinhos de Jerez aqui eu tenho 2 estilos. O Real Tesouro, que é da Zarril, que aqui em Belo Horizonte é vendido pela Rex Bibend. E esse daqui, que é da Bela Cava Importadora, que fica em São Paulo, que é esse Manzanilla. Um é fino, um é Manzanilla. A diferença entre um e outro é apenas a origem do lugar aonde eles estão. Ah, claro, né, Ana? Riesling aí encaixa perfeitamente com pão, até pão manteiga, pão e azeite puro, pão sem nenhum complemento. Mas com essa diversidade, eu acho que o Riesling já aguentaria sim esse pão com azeitona, que é tão polêmico, eu estou com ele aqui. É que neste caso a gente está com um pão de azeitonas pretas. E aí a azeitona preta ele tem um sabor menos acentuado que a azeitona verde e que, por isso, ele acaba sendo menos herbáceo também. Mas eu insisto que as pessoas experimentem e façam esse desafio de experimentar tanto o alite quanto a azeitona com Jerez. O Jerez, sendo fino ou manzanilla, ele vai suportar muito bem os complementos de receita. Se alguma coisa é difícil de harmonizar, pode ser Riesling. Afinal de contas, você sabe do que você está falando, porque você está na Alemanha e a abundância de oferta que você tem aí de vinhos de Riesling, né?
Muito bem. Um outro pão que ela deixou como sugestão para gente seria, então, os pães escuros. E aí, a minha sugestão aqui, esse que é multigrãos, né? Ele é um pão muito versátil para fazer também bases, não somente para comer puro, o aproveitamento desse tipo de pão, não para usar não somente como puro na mesa, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai fazer um serviço de receber pessoas em casa, a gente fica sempre na dúvida se que coisas colocar para combinar com pão. E aí a gente vai colocando, por exemplo, borrachinha com tomate seco, essas pastas, como eu disse logo no início, às vezes tem maionese, né? Ou próprios queijos mais frescos e moles. Então, toda essa linha eu sempre vou indicar espumantes brancos, rosés, ou vou indicar vinhos brancos que tenham essa leveza, que traz muito pela Sauvignon Blanc, pela Chardonnay, ou, como eu mostrei antes, o vinho do De Luca, que é da Premium Importadora, que é um vinho de Marsanne, tá? Agora, se esse pão ele vai acompanhar, por exemplo, um rosbife, esse rosbife já caminha para um vinho tinto leve. Porque o rosbife é frio, é uma carne muito delicada, é uma carne de filé. E aí eu já, por exemplo, iria para uma garnacha também, um vinho natural. Esse vinho é da Wines for You, ele é representado pelo nosso amigo Inácio da Parreiral Vinhos. E aí eu sugeriria esse vinho, sem dúvida. Ou um Cinsault, que é da Cantu Importadora, que é esse vinho. Meu rótulo está estragadinho aqui, mas é o que eu lá, Cinsault da Cantu. Esse eu acho também que fica bacana. Ou seja, é um pão para acompanhar uma carne delicada e sendo um tinto leve, tá? Poderia esse pão acompanhar de um salmão defumado? Perfeito, Patrícia, sua pergunta é show. E aí, esse pão preto com um salmão defumado, por exemplo, com um blini, ou às vezes com aquele creme azedo, não tenha erro, vá sempre para o espumante. Aí volto a falar também do espumante branco ou rosé, e iria principalmente para os vinhos rosés. Como eu tinha dito mais cedo, eu vou repetir aqui, eu tenho um mineiro, que é do Bárbara Eliodora, que é um mineiro de Syrah. Poderia ser Maria Maria, Primeira Estrada, todos eles são vendidos na Rex, né? Que fica na Antônio de Albuquerque. Ou eu iria para um Pinot Noir leve. Esse Pinot Noir aqui, ele é do Vale do Loire e é desse produtor da Mistral. Sem dúvida alguma, eu faria a harmonização por este caminho aí. Salmão, ele combina muito bem com rosés ou com vinhos brancos, tá? Sobre o filé ou algum complemento, se tiver mais alguma carne assim leve, pode ir para os tintos leves, tá? Agora, se a gente começa a trazer embutidos para esse complemento de pão, se você está montando uma mesa e que você tem ali embutidos, charcutaria, carnes defumadas, mas que tenha dry aged, né? Aí você vai alavancar essa harmonização para outros vinhos que tenham mais potência, que tenham um pouco mais de tanino, que tenham um pouco mais de estrutura. E, sem dúvida, aí eu tenho algumas sugestões maravilhosas, que seria, por exemplo, deixa eu começar aqui por esse... Os vinhos da Itália são sempre muito gastronômicos, né? Então, eu iria para esse vinho, que ele não tem aqui em Belo Horizonte, mas ele é da Blanic, distribuidora do Sul. Esse Pau Pedrigo, ele é, assim, acidez perfeita, tanino perfeito. Os vinhos italianos, eles combinam muito bem com esse harmonização de pão, embutido, charcutaria. E aí eu acho que suporta, tá? Porque depende, como eu disse, do complemento do pão.
A gente começou essa live falando dos pães mais leves possíveis, como era a focaccia, ele sem complemento nenhum, ou ele já com azeite, ou ele acompanhado de outro tipo, na mesa, por exemplo, de outros acompanhamentos, como queijos leves, como uma burrata, como queijo de cabra. E aí a gente caminhou aqui um pouco entre os espumantes, fomos para os vinhos brancos, falamos um pouco de vinho rosé, já passamos pelo tinto leve, falando dos pães mais escuros. E agora, por incrível que pareça, a gente vai partir para vinhos que tenham potência. Ou seja, se você vai trazer pães que tenham algo a mais e diferente, eu vou mostrar para vocês um pão aqui da Cecília, a moça do pão, do Instagram, que não conseguiu fazer a live comigo, mas eu vou mostrar para vocês um pão que ela fez, que é esse pão que é com cacau e chocolate. Gente, não é um pão só para fazer complementos doces, né? Esse pão, ele caminha muito parecido com o pão australiano. O pão australiano é um pão escuro que tem mel, né? E esse é um pão escuro que tem chocolate e cacau. A Cecília falou muito bem desse pão. Esse pão, ele combina também como base aí para, por exemplo, um ragu de costela, né? Tem até uma receita da Tati do Bolo Meu que ela faz o costelo com molho de chocolate, né? Chocolate mais amargo. Então, o cacau aqui vai trazer essa estrutura, essa potência e um pouco de gordura para o pão. Então, ele já está adentrado com um pouco mais de sabor, de textura. E aí eu acho que vocês poderiam ir neste pão, se ele tiver combinado com ragu, ou se ele tiver combinado aí com carnes mais estruturadas, como linguiça, ou também acompanhando os embutidos, lembra sempre que ele poderia estar ali com por exemplo, o caso do azeite. O azeite é a perfeição desse casamento, né? Pão, azeite e vinho. Aliás, a minha sobrinha está aqui, ela é muito entendida dos textos bíblicos. Ela me deixou um texto bíblico que está no livro de Salmos, né? Eu vou até lembrar qual que é exatamente, 104, capítulo 104, versículo 15. Que o vinho, ele alegra o coração, o azeite faz o rosto brilhar e o pão faz o coração revigorar. Então, isso aí, para mim, é a receita da saúde e da felicidade, né, gente? Porque pão, azeite e vinho, eles são, antes de qualquer coisa, muito bíblicos, né? E a história da Bíblia está lá para mostrar do tanto que isso é parte do alimento desde a antiguidade. Tem uma pergunta que, se for uma focaccia que é mais recheada, no estilo pizza, a indicação continua sendo os mesmos vinhos brancos? Vai depender do complemento dessa pizza. A gente disse, se for uma focaccia recheada com alite, eu vou insistir, por exemplo, num Jerez, que ele é um vinho extremamente salino, ele é seco, né? Ele é produzido no sul da Espanha. A Premium também tem um que é muito bom, que é da Delgado Zuleta. E aí eu iria para um Jerez. Se for, por exemplo, uma focaccia que é recheada com outras ervas, eu iria para um Sauvignon Blanc. Se for uma focaccia recheada de linguiça, por exemplo, calabresa, sem dúvida, eu já iria para um tinto leve, como eu tinha mostrado o caso deste vinho que é da Wines for You. Aliás, a Wines for You tem um catálogo muito grande de vinhos de tintos mais leves, porque são vinhos mais naturais, que não demandam aí uma passagem extensa por madeira, tá? Então, todos os pães dependem do complemento que eles estão acompanhando na mesa. Se for exclusivamente sozinho, com azeite ali, pode ir do início ao fim com espumante. Se ele vai vindo para a mesa com outros complementos, aí a gente vai ajustando a bebida ao longo do serviço, se for um pré-jantar, por exemplo. Eu acho que a combinação e o caminho a seguir é sempre legal. Gente, e não é uma ordem, não. O vinho te permite você voltar. Então, por exemplo, se você está no espumante, passou para um vinho rosé,
você pode voltar para um espumante. Ele limpa o paladar. Ele permite que você faça o serviço fazendo esse retorno, né? E você pode fazer isso sempre na mesma taça, tá? Agora, se você colocar um vinho tinto, você vai colocar um pouquinho de vinho branco para poder limpar a taça. Se você for voltar para um vinho branco, para depois colocar a quantidade adequada, tá bem? Com relação ao pão, por exemplo, que você estava perguntando sobre o pão liso, né? O pão como base, a Cecília nos sugeriu, né? A moça do pão que está ali falando, tadinha, não conseguiu participar da live, eu estou desolada dela não participar, mas a gente marca uma nova live com ela, né? Lembre-se que o pão, ele é a base da alimentação e ele pode, por exemplo, tem gente assistindo a live aí que me fez ficar super fã desse pão também, né? Que se faz uma torta camponesa. Ou seja, é aquela torta recheada com frango, com uma base de geleia. Então, a torta camponesa pode ser usado com um pão integral da moça do pão, que é a Cecília, né? Você pega essa base, faz o fatiamento. É fácil fatiar o pão quando ele está semi-congelado, porque você tira tiras muito mais fininhas, né? E depois você leva ao forno essas tiras mais fininhas com o recheio que você quer. Isso mesmo, Márcia, a torta camponesa. E esses pães da Sicília, né? Eles deixam aí essa possibilidade de você fazer esse jogo, né? De harmonização. Se for a torta camponesa, que leva frango, vá sempre para um espumante branco ou rosé. Se for camarão, idem, espumante branco ou rosé, tá? Agora, se você vai usar este pão para outras carnes, também tem um outro vinho aqui que eu gostaria de sugerir. Essa garrafa aqui é uma gigantona, é uma garrafa Magnum, só para vocês compararem o tamanho da garrafa normal com uma garrafa Magnum, né? Esse aqui é um Valpolicella italiano, de uma família muito conceituada, que faz também Amarones, é o Speri, e esse aqui é da Mistral. Ou vocês podem também fazer harmonização com vinhos mais potentes, e aqui eu tenho duas sugestões. Um é da Itália e o outro é dos Estados Unidos. Que a gente quase não fala, né, dos vinhos dos Estados Unidos, mas eles precisam de coisas mais substanciosas. O italiano é um Aglianico de Vulturi, também é da Wines for You. Apesar dele ser um pouco mais leve do que os agliânicos normais que a gente vê no mercado, ele é, pela própria casta, um vinho que a agliânico tem estrutura para poder acompanhar um pão deste com os complementos, como as carnes e os embutidos. Não tenham medo de ousar. Vamos supor que você faça uma mesa com todos os pães ao mesmo tempo. E aí essa mesa vai ter todos os tipos de patês, carnes, embutidos. A mesa está toda misturada, digamos assim, né? De todos os tipos de pães. Não tenham medo de colocar aí o espumante do início ao fim. Ou um vinho mais neutro. E aí eu queria fazer um jabá aqui. Esse é jabá porque eu amo, tá? Sempre para acompanhar uma água mais neutra. Ó, minha unha hoje está até combinando com o rótulo da água viva. A água viva ela tem uma quantidade de minerais menor, né? E essa baixa quantidade de minerais torna a água mais neutra. Então, quando a gente come o pão, tá bebendo vinho, a água não vai trazer tanto elemento para pesar no contexto do todo ali, né? Alguém falou ali, meu Deus, não tô descobri que não entendo nada de vinho. Ideia. Na verdade, não tem um segredo aí. A gente falou aqui de maneira bem simples que quanto mais leve a receita do pão, mais leve serão os vinhos. Quanto mais estrutura a gente colocar como acompanhamento desse pão, mais a gente caminha para os vinhos crescerem tanto em cor quanto em estrutura. A cor seria branco, rosé, tinto,
Essas são as 3 cores dos vinhos, né? E, em termos de estrutura, se são leves ou são mais estruturados. Agora, o espumante, como eu disse para vocês, ele vai bem aí para várias harmonizações. Delicado, tá, gente? Não pega espumante muito pesado, porque são 2 fermentados, pão e espumante. Agora, se você quiser manter todo o serviço do início ao fim com mais neutralidade, vá para um vinho branco mais neutro, um chardonnay. Esse aqui, por exemplo, como eu tinha mostrado para vocês da Casa Rio Verde, que é o Colombat, que é uma uva até bastante diferente do sudoeste francês. Um Marsanné, que é da Deluca da Premium, né? E aí eu acho que é bacana. Agora, vamos falar de sobremesa, que eu quero o pão como sobremesa. Este pão que a Cecília mandou, a moça do pão, que eu tô tristíssima que ela não está participando da live, que ela criou, esse pão aqui, ele poderia ir muito bem num fondue, por exemplo, de chocolate. Então, ele é um dos melhores acompanhamentos para mergulhar no fondue de chocolate. E para isso, eu não deixaria de falar mais uma vez de 2 estilos de vinhos de Jerez, que nada tem que ver com aquele primeiro estilo, que seria um deles, o Oloroso. Esse aqui é da World Wine, no Pátio Savassi, que já tem muito mais potência, mais estrutura, mais álcool, mais cor. Ele é um vinho de oxidação, que ele não tem o véu, né, para proteger no casco de madeira. E iria também com o Pedro Ximénez. O Pedro Ximénez é um Jerez doce. Esse Oloroso é seco, tá? E esse aqui é um Jerez doce. Então, se vocês vão provar aí a ideia de um pão com chocolate e fazê-lo como sobremesa, tenham a tranquilidade de estar harmonizando o pão. Maravilhoso, gente. Eu juro para vocês, ele chegou aqui inteiro. Mas aí eu fui comendo, até começar a live, né? Podem fazê-lo tranquilamente com os vinhos de Jerez. Mas vamos supor que vocês não curtam tanto um vinho com mais doçura como esse vinho de Jerez. Há outros estilos de vinhos doces. E já que nós estamos na semana do Malbec, esse pão com um Malbec doce. Para quem nunca ouviu falar, esse é um Malbec que tem doçura. Ele é usado como sobremesa. O teor alcoólico dele é 12,5, um pouquinho até mais baixo. Esse foi comprado pela internet. Na verdade, ele é da Interfood, mas a gente tem revenda aqui em Belo Horizonte em alguns pontos. Ele é uma delícia, uma combinação perfeita. Tá até colorido. Até com a cor tá combinando também hoje. Azul, laranja, tá tudo combinando. Ou vocês poderiam ir para um outro estilo de espumante, que nesse caso é um espumante moscatel. E esse aqui é um espumante da Garibaldi. Aí é só o pão puro, não precisa de chocolate, com o espumante, tá? Se tiver mais alguma dúvida, eu vou deixar logo aqui depois da live o contato da Cecília, que é a moça do pão, essa moça fofa que mandou os pães. Aqui está o cartãozinho dela, está invertido, vocês não vão conseguir ler direitinho. Ela manda todas as explicações dos pães dela. As embalagens são lindas, super caprichosa mesmo, né? São umas embalagens com aquele celofane, com amarradinho de cordão. Fiquei encantada ao receber. Achei que não ia sobrar pão para a live, mas deu para sobrar, né? Se tiver alguma dúvida, então... Pedro, meu filho tá lá, participando da live, falando Pedro Ximénez, né? Não é uma homenagem a você, não, porque combina mesmo. Vamos ver se a Cecília consegue participar, só para pelo menos dar um tchau. Se ela não conseguir, a gente vai agradecer muitíssimo. Mas ela tá aqui. Vamos ver se ela consegue entrar aqui na live, que eu aceitei ela por um minutinho aí. Vamos ver. Todas as perguntas que quiserem fazer, podem fazer para ela ou podem fazer para a gente. Existe uma infinidade de possibilidades de harmonização. O pão não caminha só. Conseguiu, Cecília. Ai, meu Deus, pelo menos... mas olha, você viu que eu carreguei sua live aqui bem, né?
falei de todos os pães. Eu queria ver se você tem alguma coisa para acrescentar de algum dos pães. Ou alguma pergunta. Vocês estão ouvindo direito? Estamos ouvindo. Ah, então tá. Porque tá esquisito isso aqui. Vocês estão ouvindo que tá com... Eu não tô em dois Tô celulares, ouvindo. não. Sei lá o que tá acontecendo. Mas conseguimos fazer aqui super tranquilo. A gente falou sobre todos os estilos de vinhos, falamos de espumantes, falamos de branco, falamos de rosé, falamos de tintos leves, falamos de tintos mais estruturados e falamos de vinhos de sobremesa. Então, por fim, falamos de todos os estilos de vinhos. E todos eles fazendo o seu casamento com pão. Seja o pão puro, o pão com azeite ou o pão com seus complementos de receita. Então, conseguimos fazer sua live aí perfeita, tá? Não fique chateada de não ter podido. A gente vai marcar uma nova oportunidade. A gente pode até marcar uma oficina de pães com vinhos. O dia que você quiser, a Lulu Vinhos está à disposição para você marcar uma oficina onde você for dar sua aula, para a gente falar dos pães e a gente leva os vinhos para fazer harmonização, tá? Nós só queremos ficar à sua disposição. o telefone deu um problema mesmo, gente. Alguma coisa, minha conta, eu não conseguia nem enviar a solicitação. Entrei por outro telefone e não deu, mas enfim, agora no finalzinho consegui. E eu consegui assistir um pouquinho picado, mas consegui, né? A Deia comentou ali que não entendia nada de pão. Ela é minha aluna e ela é minha aluna da oficina presencial. De vinho, falei errado. De pão. Ela é minha aluna e a gente, na oficina presencial, ela participou e foi uma mesa super misturada de pães, igual você comentou, e eu taquei um tinto, que eu gosto mais de tinto, né? Mas todo mundo tomou, todo mundo achou gostoso. É aquilo que eu comentei com você. Eu bebo e acho bom. Agora, se está harmonizando, eu já não sei. Se você achou bom, é porque a harmonização tá legal. A gente nunca vai achar bom se a harmonização não é legal. Meu filho, quando era pequeno, costumava comer choquito com ketchup. Eu ficava sem entender. Um dia eu provei e falei, você sabe que a harmonização dele não é de todo ruim? Então, assim, se tá gostoso e saboroso, a harmonização tá legal. Existem algumas coisas que são realmente incompatíveis. Por exemplo, peixes muito brancos com vinhos tintos. Isso metaliza o sabor. Então, é incompatibilidade mesmo, porque vai gerar um sabor desagradável. Um sabor fermentado, ou um sabor azedo, né? Ou avinagrado, ou metálico. Então, assim, a matemática tem que ser de uma maneira onde a união dos sabores... que não resulte numa coisa estranha. Não resulte uma coisa estranha. Porque a harmonização é isso, é tudo no contexto, né? A Bárbara Hill, que na hora que eu falei que estava vindo fazer a live do pão, né, com vinho, eu lembrei, gente, isso me lembrou a receita lá da minha infância, quando fazia propaganda do McDonald's, que era assim, né? Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix, num pão com gergelim. Ou seja, o pão abraçava todo o contexto da receita. Então, brincadeiras à parte, né? Falando aí de um pão do McDonald's, mas a importância de tudo que vai na receita, né? Faz esse contexto ser gostoso. Inclusive, já puxando esse gancho que você falou do McDonald's, eu vi uma reportagem que saiu, eu morei na Irlanda um tempo, então eu leio às vezes o jornal de lá, e aí saiu que o McDonald's agora está fazendo um pão estilo, um sanduíche artesanal com pão estilo sourdough, que é o pão de fermentação natural, né? Aí, assim, o pão é até bonito e tudo, saiu nas lojas do Reino Unido, na Irlanda, acho que só em uma cidade da Irlanda, e aí, só que você vai ler os ingredientes, não é um verdadeiro pão de fermentação natural, né? Mas é aquilo que a gente tinha comentado, né, nós duas, a respeito do resgate, né, dos fermentados, né, das coisas assim mais naturais, feitas de modo de antigamente, resgatando tradições.
E aí a gente tem que ver também a parte do pessoal que quer surfar na onda, né? Porque desde quando o McDonald's está resgatando tradição de pão? Ah, é. E aqui, essas combinações todas que a gente falou, Cecília, elas não ficam só para o vinho. Quando a gente fala de outras bebidas fermentadas, a gente poderia falar do Uhum, kombucha, a gente poderia falar da cidra, que não é considerada vinho porque não é de uhum. uva, né? A cidra de maçã. A gente poderia falar aí de fermentados de caju, abacaxi, maçã. Ou seja, qualquer bebida que tenha fermentação, né, ela fica interessante. O hidromel, por exemplo, né, é uma bebida fermentada também. Então, a gente está falando aqui de vinho, obviamente, porque Sim. nossa especialidade é vinho. Mas o pão vai entrar aí com tudo, né? Porque é a base da alimentação, né? Não existiria, eu acho que, sem pão. E a Tati, que faz os bolos, ela fala muito isso, né? A farinha sem melhorador, a farinha natural, né? Isso tudo faz diferença. Não é só a levedura, não é só o fermento. Então, a qualidade da farinha, né, Para que os vocês meus usam, alunos, isso modifica. para os meus alunos eu ensino assim, né, de forma que consigam fazer pães com qualquer farinha que eles consigam, né, que eles encontrem. Mas como nós estamos procurando fazer pães melhores, mais saudáveis, o ideal é a gente procurar a melhor farinha que a gente possa encontrar. E não precisa ser uma farinha importada, cara, nem nada disso, não. Lê lá atrás dela, né? Eu gosto muito de usar farinha orgânica, até né, por questões de agrotóxico mesmo, que aqui, e muito do nosso trigo também vem da Argentina, que tem muito agrotóxico também. Então eu procuro usar orgânica. Das minhas fornadas, meus pães para venda são todos feitos com farinha orgânica. E os pães que eu ensino para as alunas, né, eu faço com vários, faço com farinha Vilma, com a farinha que tem, para mostrar que é possível. Mas é óbvio que é melhor a gente procurar a melhor qualidade que a gente, né, conseguir encontrar ali dentro da nossa realidade. E quem gosta de casar realmente alimentação mais natural, orgânica, né, ou que esteja para esse caminho, eu sugiro então que a gente falou de vários vinhos, várias importadoras, né? Mas em particular essa importadora que eu tinha mostrado aqui, que era a Wines for You, todos os vinhos dela são de leveduras naturais, todos os vinhos são orgânicos, então, assim, é uma pegada bem diferente, sabe? Chama Wines for You e ele é vendido aqui em Belo Horizonte pela Parreiral Vinhos. Então, quem curte e quiser aí uma consultoria, o Inácio está totalmente disponível para falar de cada vinho, de cada sabor. Se tiver alguma dúvida sobre harmonização, pode chamar a Ah, gente que aqui, maravilha. viu? Ô Gui, você gostou das dicas, né? A gente agradece a participação de todo mundo. Eu queria ficar mais, mas agora acho que vai dar a hora da live acabar mesmo. Sim, Né, Cecília? sim, muito obrigada, viu, pela disponibilidade. Eu gostei muito, eu gosto muito de vinho, de pão também. E aí eu vou. Se você conseguir deixar a live salva, porque aí eu consigo, né, pegar, mandar para quem é meu aluno e não conseguiu ver, porque com essa confusão acaba que muita gente não consegue ver, né? Aí a É. gente. Vou deixar. Vou, vou pedir ajuda para o meu HD externo que está aqui, que é a Bárbara, que nos ajuda no Instagram, né? E vou pedir para salvar sim. Tem gente falando ali sobre a Renata e a farinha. Dona Benta Renata e são Dona. razoáveis, sim, tranquilamente. É o que eu tô falando. Dá para fazer pães excelentes com farinha de supermercado. Eu bato muito na tecla da orgânica por uma questão de preferência, de princípios, de forma que eu gosto de trabalhar aqui, né? Mas é a que a gente tem acesso. Vou salvar sim, gente. Não, Só se pelo der alguma amor de coisa Deus, errada. chega. Ó, fica a dica. Lembrando que os espumantes, quanto mais delicado, mais eles acompanham se for o pão do início ao fim, né? Porque nós estamos falando de dois elementos fermentados, então a gente não quer também que seja pesado. E já não é por ser o mais natural possível, né? O fermento natural não te dá indisposição, né? De aquele mal-estar da barriga, do inchaço, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma experiência muito própria, que eu antes jamais poderia comer pão. Hoje eu já me permito comer um pouco de pão, mas desde que seja de fermentação natural. Isso aí mudou minha vida, sabe?
Então, fica a dica, porque escolher também bons vinhos, eu acho que é Sim, com certeza. importante, viu? Ó, eu vou deixar a live, Tá bom, a então. live salva, tá? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Um beijo. Obrigada. Outra, tchau, tchau. Aqui não tá me dando opção, tá só encerrar agora ou cancelar.